meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui para nossa saga, para nossa minissérie, sei lá como você queira chamar, de Select Dynamics, ok? Só fazendo um resuminho aqui, a gente já fez dois vídeos aqui, né, sobre Select Dynamics, consultando uma API própria. O que significa API própria? Significa que a gente está puxando dados do nosso próprio banco de dados. Nesse caso aqui eu dei um exemplo de estado e cidade, né? Conforme os estados que estavam cadastrados no meu banco de dados, ele trazia aqui as cidades. Então, está dividido aqui em dois vídeos. Um basicamente é sobre back-end, outro é sobre front-end. E aqui nesse terceiro vídeo eu basicamente falo a mesma coisa que eu falei aqui nesses dois vídeos, só que agora utilizando a abordagem de um framework CSS e JavaScript que é o Materialize, ok? Que muita gente estava com dificuldade de renderizar os dados, né, o Select dinâmico com base no Materialize, que ele meio que faz as coisas funcionarem de uma forma diferente. Eu explico, não é nada muito complicado assim para quem já sabe um pouquinho mais, mas eu explico tudo bonitinho. Se você quiser saber, tá aqui nesse vídeo. Ó, ele não demora muito, é 12 minutos basicamente. E nesse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar esse mesmo conceito de estado e cidade, só que agora a gente vai utilizar uma API externa. Aqui a gente estava, nesses três exemplos, a gente estava utilizando API, um banco de dados interno, né? o nosso próprio banco de dados. Agora a gente vai utilizar externo, de outro lugar. E qual que a gente vai utilizar? Do próprio IBGE, ok? Dito isso, posso fechar aqui essa abinha. Todo o código que eu fizer vai ser disponibilizado aqui dentro desse repositório, tá? Aqui no github.com/yuri97real, coisas do canal, vou disponibilizar aqui dentro, ok? Acabei de criar, pedido de muitas pessoas. Dito isso, também posso fechar isso aqui. E agora a gente vai fazer o projeto em si. Primeira coisa, a gente precisa das nossas rotas que a gente vai consumir, né? A rota da API externa. E aqui a gente vai utilizar a API do IBGE, ok? Então digita aí no Google API IBGE e vem aqui nessas opções API de localidades. Aqui, se você rolar aqui, ó, tem várias opções, tá? De várias rotas, que ele dão vários exemplos. No caso aqui, que interessa pra gente aqui é sobre municípios. Então clica nessa primeira opção aqui de municípios por UF. E aqui ele dá alguns exemplos pra gente, né? A gente pode até abrir aqui uma nova aba pra gente dar uma olhada. Aqui ele está trazendo os municípios do estado 33, só que a gente não sabe que estado 33. Vocês sabem que estado é esse? Eu não sei. É Rio de Janeiro, será? Não sei, deve ser. Mas aqui eu quero por UF, né? Eu quero pela UF, no caso eu quero Amazonas, então eu digito AM. Eu sei que a UF do Amazonas é AM, então ele vai me trazer todos os municípios do estado do Amazonas, ok? E aqui ele trouxe Alvarães, Tefé, Amaturá, Tabatinga, etc. Se eu quisesse de São Paulo, eu digitava aqui SP. Ele trouxe aqui Adamantina, Adolfo e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a rota de município. Agora, como é que eu faço para obter essas UFs aqui? Eu teria que fazer um banco de dados próprio, não sei o que lá? Não. O próprio IBGE também tem outra rotazinha aqui para a gente obter as UFs do nosso Brasilzão aqui, né? Se você rolar aqui para a última página, para a última parte aqui, tem esse tópico aqui de UFs. Você clica aqui e aí a gente pode acessar essa rota aqui, abrindo uma nova aba. E aí a gente obtém nessa rota aqui, ó, estados, order by nome, ou seja, está ordenando alfabeticamente, né, pelo nome. Então aqui a gente tem Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia e assim sucessivamente. Com isso a gente tem aqui as nossas UFs, né, nossos estados, ó, a sigla e o nome. E com base nessas siglas e nesses nomes aqui, a gente vai obter cidades desses estados, ok? Então a gente vai precisar só dessas duas rotas. Eu posso fechar aqui. Então a rota de UFs e a rota de municípios. Então eu recomendo que eu já clonei aqui, né, no caso a minha pastinha lá. Eu gosto de colocar aqui dentro de documentos, projetos, e aqui eu já clonei nosso repositório coisas do canal. Tanto é que se eu abrir aqui, ele tem aquele readme lá. E aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada Select Dinâmico, para quando você consultar lá o meu repositório lá, ele vai estar escrito assim conforme o nome do vídeo. Então Select Dinâmico IBGE. E é isso. Vai ter essa pastinha lá no GitHub quando você estiver vendo esse vídeo. Select Dinâmico IBGE.
E aí a gente pode abrir o nosso VS Code aqui dentro. Como meu computador aqui não tem a opção de clicar com direito a abrir VS Code, então tem que abrir aqui pelo terminal. Ou então eu poderia simplesmente abrir o VS Code e abrir essa pastinha aqui, tanto faz. Vou fazer isso. Vou abrir aqui o code para exemplificar, para ser mais fácil para você. Abre o VS Code. Aí a gente vai, no caso aqui ele já abriu no Select Dynamic, porque eu estava fazendo testes antes, mas você vem aqui em File, Open Folder, ou no seu caso vai estar abrir pasta, né? E aí a gente navega, documentos, projetos, isso aqui é a minha pasta, tá? Coisas do canal, Select Dynamic BGE, ok. E aí ele vai abrir aqui o seu VS Code lá naquela pastinha, na pastinha que a gente criou. E é isso. Fechar aqui, fechar tudo que não for necessário. Ok, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um index.html e a gente vai criar uma pastinha chamada JS, que vai ter nossos scripts, e a gente vai criar um index.js, que vai ser nosso script em si. A primeira coisa eu preciso criar uma estrutura HTML básica. Aí eu posso até mudar o title aqui para Select Dinâmico e BGE, ok? E aí a gente precisa importar esse index.js aqui dentro de index.html. A gente só precisa colocar aqui o nosso script, nossa tag script. Não chega a ser bem uma tag, mas a gente pode chamar assim aqui por enquanto. Pasta JS, arquivo index.js. E aí, só para testar, para ver se a gente conseguiu importar direitinho, a gente pode dar um alert. E a gente tem que abrir esse index.html. A gente vai ter que abrir lá a pastinha, então vamos navegar de novo lá. Documentos, projetos, coisas do canal, Select Dinâmico, aí tá aqui o index.html. Vamos abrir aqui com o meu Chrome, que ele já está aberto. E aqui ele já acabou de dar aquele alert que a gente estava dando... lá no nosso index.js. Deixa eu fechar aqui. Opa, meu mouse está meio doido aqui. Já voltou ao normal. Deixa eu fechar aqui. Então, esse é o nosso index.html. Tá aqui, ó. Tá aqui. Select Dinâmico e BGE, que nem a gente deixou aqui, ó. Select Dinâmico e BGE. Então, se eu colocar aqui BGE 2, quando atualizar aqui, ó, BGE 2, ele deu nosso alert de novo. Então, nossa estruturazinha HTML está ok. Deixa eu só mudar aqui para português Brasil. PTBR, não que seja necessário, mas eu gosto de utilizar. Select dinâmico, importei o index.js. Então, o nosso index.html ele já está ok. Não, na verdade ele não está ok. É bom a gente criar logo nossos selects aqui dentro, né? Então, bora logo criar o select. Select, e aqui eu vou dar esse ID status. E vou criar outro select com ID cidades. Então, se a gente atualizar lá no navegador, tem que tirar esse alert. Deixa eu tirar esse alert aqui. Pronto. Tem nossos dois selects aqui. Para deixar mais descritivos, eu vou colocar dois options aqui dentro. Então, option value vazio mesmo, vou colocar selecione. Dois options aqui. Tá aí. Option selecione, ok? Posso até colocar um atributo disable aqui para ele, disable, não sei se vai funcionar, mas fica branquinho, né? Não fica legal. Dá para colocar um placeholder aqui dentro dele? Acho que não. Será que dá? Place, só funciona para input. Placeholder. Vamos teste. Sei lá. Não funciona. Então tá bom. Deixa assim mesmo e a gente pode tirar esse disable aqui. Deixa só o value vazio mesmo. Okay. E aí, selecione. Tudo legalzinho, só para esteticamente mesmo. Tendo aqui nossas cidades e estados, a gente pode fechar nosso index.html e agora a gente vai tratar tudo com base no JS. Como a gente vai trabalhar muito com JS, eu já vou deixar aqui o meu console aberto, ok? Meu consolezinho. Ok. Primeiramente a gente vai criar duas variáveis. Aqui, para esse vídeo eu vou criar uma variável global, mas eu recomendo que você crie uma funçãozinha que vai ser chamada só quando
o navegador fizer isso ou aquilo, o usuário fizer isso ou aquilo. Aqui eu vou tratar com variáveis globais, ok? Então a gente vai ter a nossa variável status, aí a gente vai chamar document.querySelector, aí a gente está chamando ele pelo ID, então vai ser status. E mesma coisa para cidades. Se eu estivesse chamando pela classe, seria um ponto. Como a gente está chamando pelo ID, é uma hashtag. Então, estados, cidades. Tem que mudar aqui também o nome da variável. Cidades. Então, temos duas variáveis. Cidade, estados e cidades. Estados e cidades. Ok? Meu mouse parece estar querendo dar uma falhinhazinha aqui, mas se ele falhar, eu venho aqui para o touchpad do notebook. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa inicializar estados. Assim que a página carregar, eu quero que os estados, esses estados aqui do IBGE, sejam carregados, ok? Nesse nosso exemplo aqui, eu quero que isso aconteça. Geralmente, quando você está num projetinho aí um pouquinho mais avançado, você só vai fazer isso aqui com base em alguma ação do usuário. Mas no nosso caso aqui, como a gente já está indo direto para essa parte aqui, então logo que a página carregar, eu já tenho que renderizar esse select com esses estados aqui. Então já vou logo copiar esse link aqui, vou copiar, e aí a gente vai criar a nossa funçãozinha aqui, ó, const. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez nos vídeos anteriores, a única coisa que vai mudar é o link, ok? Mas como o intuito é ser mais didático, então eu vou criar tudo do zero aqui. Mas eu vou utilizar as mesmas, basicamente, se você já seguiu os outros vídeos, você pode aproveitar o código que você já fez. É isso que eu estou querendo dizer. Você pode aproveitar o código que você já fez dos outros vídeos, porque eu vou tentar utilizar ao máximo aqui o mesmo nome das variáveis, o mesmo nome das funções e tudo mais. Então aqui o nosso vai ser pegar estados. Pegar estados. E aí, como a gente vai trabalhar com Fetch API, a gente tem que usar uma função assíncrona. Utilizar uma função assíncrona. Aí a gente precisa declarar qual é o nosso link, né? Const link. Aí o nosso link vai ser aquele lá que a gente copiou lá do IBGE. E aí o nosso const data, que são nossas informações, vai ser igual a wait, né? A gente vai esperar o resultado da requisição, fetch, e aí a gente vai colocar aqui o nosso link. Aí ponto then, ou seja, se tudo der certo, vou colocar essa sintaxe aqui mais para baixo, ponto then. Se der tudo certo, então meu response, minha resposta, eu quero que ela seja no formato em JSON. Se der tudo certo, né, then response.json. Se der errado, catch. E aí eu vou utilizar aquela mesma nomenclatura, error, e retorna false, só para ele terminar a função assim que der falha, né? Aí eu vou utilizar esse recurso aqui, né? Se not data, né? Ou se o resultado der falso, né? Aí você já utiliza aí a sua própria lógica aí para caso de falha, se você quer dar algum alerta para o usuário, alguma coisa. Enfim, aqui eu estou sendo bem prático mesmo. Então, return. Simplesmente eu vou dar um return, caso de falha. E aí ele não vai renderizar. Agora a gente pode dar um console.log dentro do nosso data para ver o que ele retorna para a gente. E aí a gente atualiza lá a nossa página. Não aconteceu nada porque a gente só declarou a função. Então, se eu chamar aqui a função pegar estados e der um enter, ela já trouxe aqui o resultado pra gente já, ó. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, trouxe um bocado de coisa pra gente, ok? Então aqui a gente já está conseguindo fazer uma fetch lá para nossa rota do IBGE que traz nossos estados. Então até aqui, beleza. Então vou tirar esse console log daqui. E aí eu vou colocar aqui a função inserir estados, que é a mesma função que a gente utilizou lá nos outros vídeos, ok? Aí eu vou enviar o data como parâmetro. Então aqui eu posso dar uma minimizada aqui nesse código e criar a função const inserir estados.
e aí eu recebo o data como parâmetro. Opa, recebe data como parâmetro, e aí nossa funçãozinha. Basicamente agora a gente precisa percorrer esse data e trazer todo, percorrer esse data e popular, né, que a gente chama, esse primeiro select, que é o select de status. Então o que a gente vai fazer? Data.forEach, e aí a gente pode chamar aqui linha, que percebe que cada posição do resultado dessa fetch é uma linha, né? Ó, linha 0, ele trouxe aqui, ó, AC, Acre, aí linha 1, AL Alagoas, linha 2, AP Amapá, linha 3, AM Amazonas, assim sucessivamente. Percebe que cada posição desse array aqui que ele retornou daquele fetch é uma linha, ó, é uma linha. Então, cada posição do data aqui dentro desse for each é uma linha. Então aí a gente chama aqui. E aí eu vou utilizar aqui uma coisa que a gente não utilizou lá no outro vídeo, que é um destruct. Porque percebe que cada linha traz coisas que eu não preciso. Por exemplo, tem aqui o ID, tem o nome, tem a região. Aí dentro de região, que é um objeto, tem ID, tem o nome da região que é norte e tudo mais. Tem coisa aqui que eu não preciso. Ok? Tem coisa aqui que eu não preciso. A única coisa que eu preciso é da sigla e do nome. Sigla e nome. Então, eu quero a sigla, tem que estar escrito do jeito que está aqui, ó, sigla e nome. Eu só quero a sigla, só quero a sigla e o nome de dentro da nossa linha. Aqui da minha linha, que é esse objeto, eu só quero a sigla e o nome, ok? A gente pode até dar um console log aqui, só para a gente ver o que ele vai trazer. A gente pode colocar aqui sigla, 2 pontos, aí coloca sigla, e nome, 2 pontos, a gente bota a variável nome. Se a gente atualizar aqui o nosso navegador, chama a função lá pegar estados, aí a gente obtém sigla AC, nome Acre, sigla AL, nome Alagoas, sigla AP, nome Amapá, e assim sucessivamente. Só o que a gente quer, só sigla e nome, sigla e nome, sigla e nome, sigla e nome. Então, ok, esse é o destruct, a gente está tirando 2 propriedades de um objeto. Ok, então, de resto, é só isso que tem diferente do código anterior, o resto vai ser a mesma coisa. Eu vou utilizar aqui, eu poderia criar um elemento, por exemplo, create element option, aí essa option ia dar um append child dentro de estados e tudo mais, mas para não confundir muito, assim, para quem está iniciando, eu vou utilizar a sintaxe mais básica para fazer isso, que é pegar status.innerHTML e inserir uma string aqui com o próprio elemento, né? No caso aqui eu vou criar uma option e option value. Tá aqui. Isso aqui é a sintaxe HTML mesmo, que é a mesma que a gente está utilizando aqui no index.html. Option, value, e aqui a gente tem o value, né, dessa option, e aqui a gente tem como se fosse uma label, né, como se fosse uma informação dessa option. Mesma coisa a gente está fazendo aqui, ó, option, value, e aí a gente precisa informar aqui, no caso, o nome do nosso estado, e o valor vai ser a nossa sigla, porque a gente vai obter as cidades pela sigla, então a gente usa a sigla. E é isso, se a gente atualizar aqui no navegador, eu vou chamar a função pegar estados, e aí a gente já obtém só cantinhos. O que está acontecendo? Ah, tá. Percebe que eu estou dando aqui status.innerHTML igual, ou seja, toda vez eu estou sobrescrevendo o valor do innerHTML. Então o que acontece? Eu vou copiar essa sintaxe aqui, só para exemplificar por que isso aconteceu. Então eu vou colar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, Yuri, e também aqui no value Yuri. Opa. Sim. Tem que colocar isso aqui no formato de string, né? Daquela mesma sintaxe, status.innerHTML
HTML, recebe, ó, Yuri. Ó, o select ficou com Yuri. Se eu fizer isso aqui de novo e colocar Seabra, por exemplo, Seabra, ele vai sobrescrever o Yuri que está aqui dentro e colocar Seabra. Ó, ficou só Seabra. Mas se eu colocar, deixa eu dar um zoom aqui, que eu não sei se todo mundo está enxergando. Deixa eu limpar aqui. Ó, dentro de estados, eu vou colocar o inner.html Seabra. Tá aqui, ele ficou com select Seabra. Agora, eu vou colocar aqui Yuri de novo. E aí ele sobrescreveu Seabra e colocou Yuri. Agora, se eu utilizar o mais igual e colocar aqui Seabra, agora sim, ele ficou com Yuri e Seabra. Ou seja, eu preciso utilizar essa sintaxe, mais igual. Eu preciso concatenar tudo que já tem no meu inner HTML, eu preciso concatenar com mais essa nova informação. É isso que eu vou fazer, ó, concatenar aqui, ó, mais igual. Que aí eu não vou sobrescrever o que já tem lá dentro. Então, se eu atualizar aqui o navegador, e aí chamar a função pegar estados, pegar estados, cadê pegar estados, e aí agora ele trouxe todas meus estados lá que tem no IBGE em ordem alfabética, tudo bonitinho, ok? Eu tenho que tirar esse Seabra daqui. Outra coisa que a gente pode fazer, que foi o que a gente fez no vídeo, toda vez que a gente chamar essa função, para evitar que aconteça duplicatas, por exemplo, eu vou chamar a função pegar estados de novo. Ele vai pegar tudo que eu já tinha e concatenar com o que o fetch me trouxe, ou seja, vai ser dados duplicados. Alagoas, se a gente rodar lá para baixo de novo, ó, tem Alagoas de novo. Amazonas, se a gente for lá para cima, tem Amazonas de novo. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar essa mesma sintaxe, copiar aqui, vou colar aqui em cima. E, em vez de mais igual, vou colocar só igual. Ou seja, toda vez que essa função for chamada, eu vou limpar o que tem dentro do meu select de estados e colocar vazio. E depois renderizar as informações aqui dentro. Então, se eu atualizar, então está aqui os meus... Aí eu vou ter que chamar, né, a função pegar estados. Então está aqui, acre, Se eu chamar a função de novo pegar estados, ele não vai duplicar, porque toda vez que eu chamo essa função, ele limpa o que eu tenho dentro do meu elemento e insere dados novos. Então, está tudo bonitinho aqui. Então, por mais que eu atualize aqui o navegador, eu tenho que agora chamar essa função pegar estados, assim que, para não ter que ficar toda hora digitando aqui, pegar estado. Se eu atualizar a página, não tem nada nos dois selects, né? Como assim que eu entrar no navegador, eu quero que o select já seja renderizado, então eu já tenho que chamar essa função pegar estados bem aqui. Aqui eu só declarei ela, só declarei a função pegar estados, eu tenho que chamar ela aqui, pegar estados. E aí agora eu não vou precisar ficar toda hora chamando ela no console. Quando a página carregar, ela já vai estar aqui, ó. Se eu atualizar a página, ela já vai estar um select aqui com todos os meus estados. Não importa quantas vezes eu carregue, tá aqui os meus estados bonitinho, funcionando perfeitamente. Eu não preciso mais chamar a função aqui no console, ok? Voltando, agora eu preciso, toda vez que eu clicar numa dessas opções, por exemplo, Amazonas, eu quero que ele renderize dentro desse outro select as cidades do Amazonas. Meu Deus do céu, meu mouse não está legal. Deixa eu tirar, eu vou ficar aqui só com o meu touchpad mesmo. Toda vez que eu clicar, por exemplo, num estado desse aqui, eu quero que ele traga as cidades desse estado aqui nesse outro select. Então, aqui dentro dessa função ainda inserir estados, a gente vai pegar o nosso estado e vai... toda vez que a gente pegar aqui estado, a gente tem que chamar, tem que atualizar o nosso outro select. É porque eu estou lembrando aqui que quando eu fiz essa função, inserir estados, eu estava fazendo o event listener aqui dentro e não é muito legal porque a função ela pode ser chamada várias vezes e a gente vai estar atribuindo um evento toda vez. Enfim, não é legal colocar o evento, criar o evento para o elemento aqui dentro da função. Então a gente vai criar, deixa eu ver, inserir, se bem que inserir estados vai ser chamado só uma vez, né? Mas eu acredito que não é uma boa prática colocar aqui dentro. Então, não, tá tudo bem, eu vou fazer aqui dentro mesmo, pelo menos vai ficar igual ao código anterior. Vou criar aqui dentro mesmo uma função. Então vai ser status.addEventListener
Nesse caso aqui não tem tanto problema adicionar um listener aqui dentro dessa função, porque ela, em tese ela vai ser chamada só uma vez. Pegar estados vai ser chamado só uma, e pegar estados e inserir estados vai ser chamado só uma vez. Mas se essa daqui fosse uma função que fosse chamada várias vezes, então é bom colocar esse event listener fora da função, ok? Mas somente nesse caso aqui não tem problema. Então, qual é o evento que eu quero? É o change. Ou seja, toda vez que eu mudar a opção do meu select, eu quero que ele faça alguma coisa. Ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um console.log, só para a gente exemplificar, status.value. Então, volto aqui no meu navegador, atualiza, e toda vez que eu alterar, por exemplo, Alagoas, ele me trouxe AL, ele está me trazendo a UF, que é o value dessa option. Eu vou trazer aqui Amazonas, ó, AM. Ou seja, toda vez que eu clico numa opção, toda vez que esse select change, ou seja, toda vez que ele muda, ele traz o value, ele está trazendo o value aqui da UF do estado que eu estou selecionando, ok? Basicamente é isso. E aí, toda vez que eu der um change nesses estados, eu posso exemplificar assim, eu quero chamar a função pegar cidades, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez no outro vídeo. E aí eu vou enviar estados.value como parâmetro, ok? E aí a gente já terminou, finalizou essa funçãozinha aqui, a gente pode minimizar ela. E aí eu vou chamar a função const pegar cidades, e aí eu estou recebendo uma UF como parâmetro, né, que é o status.value. Status.value nada mais é do que o F. Nesse exemplo aqui, ó, eu seleciono um estado, ele me traz a UF. Então, status.value nada mais é do que uma UF. Então, eu posso colocar dessa forma. O F está recebendo como parâmetro lá o status.value. Acho que deu para entender legal aí, né? E aí a gente vai utilizar aquele mesmo conceito. Aqui vai ser uma função assíncrona, porque a gente vai utilizar fetch novamente. Async. E aí a gente vai ter aqui o nosso const link de novo. E aí a gente precisa pegar o link daqui desse da segunda roda, né? Deixa eu copiar aqui, colar. E aí aqui no lugar de SP, que era a UF que a gente tinha colocado de exemplo, a gente vai colocar o valor que a gente está recebendo como parâmetro aqui, que no caso seria o F. O F, tá aqui. E é isso. E aí a gente faz aquela mesma coisinha, const data recebe await fetch link, e aí se der tudo certo, .dem, o meu response ser um response.json, se der falha, error me retorna false. Ok, e aí a gente pode dar um console log no nosso, a gente aplica a nossa lógica lá, né? Se not data return return, e se der tudo certo a gente dá um console log aqui em data, só pra gente ver o que a gente está recebendo aqui. Voltando aqui, atualizando, aí eu vou selecionar, por exemplo, aqui Alagoas, e aí a gente obtém aqui 102 linhas, ou seja, referente às cidades do estado do Alagoas. Mas tem uma coisa que está me incomodando, percebe que toda vez que eu atualizo, ele inicializa em Acre, só que ele não está trazendo as cidades do Acre. Então, o que eu posso fazer? Para ser mais fácil e prático, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro desse select aqui, esse selecione, que aí pelo menos ele vai obrigar o usuário a selecionar, ele não vai fazer duas requisições. Por que ele está fazendo uma requisição para os estados, e se eu já inicializar aqui em Acre, nem todo mundo mora no Acre, concorda comigo? Então é bom ter aqui uma flag, a primeira opção como selecione, que aí a pessoa vai ter que clicar e selecionar qual é que ela quer. Senão, se eu deixar aqui por padrão que comece como Acre, eu vou ter que fazer uma requisição aqui para Acre e aí outra requisição para trazer cidades do Acre. Isso não é tão legal assim. Então, aqui na nossa função inserir estados, em vez de esvaziar o conteúdo dos nossos estados, a gente pode pegar
lá da nossa index, essa nomenclatura aqui, ó, options, selecione. Para toda vez que ele esvaziar o conteúdo, ele simplesmente, em vez de setar vazio, na verdade eu acho que a gente fez isso no nosso outro vídeo, né? Eu só tenho que colocar aqui no formato de interpolação, porque eu estou usando aspas duplas ali no Lelo. Na verdade eu fiz isso aqui no outro vídeo, agora que eu estou lembrando. Em vez de vazio, a gente faz uma option aqui. Então, quando eu atualizar lá, em vez de trazer o Amapá como primeira opção, a primeira opção dele aqui é o selecione. Aí sim, eu clico aqui e seleciono qual é o que eu quero. Ok? Aí eu acho que eu vou utilizar a mesma abordagem aqui para as cidades. Ok, mas a gente viu que já tá funcionando, né? Vou colocar aqui Amazonas. Aí ele trouxe aqui 62 cidades pra gente, que é Alvarães, Amaturá, Nuri, Atalaia do Norte e esse cacete aqui. Então a gente precisa, daqui de dentro a gente precisa só de duas coisas. A gente precisa do... Aqui para esse vídeo eu só preciso do nome, né? Mas você poderia precisar do ID, sei lá, não sei. Mas aqui no nosso caso a gente só precisa do nome, ok? Então, posso fechar, deixa eu fechar aqui essa funçãozinha, a gente já corrigiu lá o que tinha para corrigir. Agora a gente vem aqui em pegar cidade. E aí eu vou fazer outra função, const, inserir, aí em vez de estados vai ser cidades. E aí eu envio o data como parâmetro. E aí eu posso minimizar aqui também essa linha. Eu estou sempre seguindo essa lógica. Pegar estados, inserir estado. Basicamente, pega estados, renderiza os estados. Pega cidades e agora eu vou inserir cidades, que é o que eu vou renderizar as cidades. Inserir cidades. E aí eu vou receber aqui o data como parâmetro. E vou abrir aqui esse bloco. E a mesma coisa, toda vez que eu chamar essa função, eu vou pegar cidades.innerHTML e vou esvaziar o conteúdo dentro dela, setando essa flag selecione aqui, ok? E agora eu vou pegar o data.forEach, basicamente a mesma coisa que a gente fez lá na outra função, percorrer as linhas. Aí posso fazer aquele mesmo destruct, apesar de não ser tão necessário nesse caso. Eu quero só o nome que está dentro da linha. E aí eu faço cidades.inner HTML mais igual, e aí eu faço receber nome. Opa, no caso, aí só troco aqui o selecione pelo nome, né? E aqui o value também, se você quiser ser ID, né? Eu vou colocar aqui ID, aí eu tiro o ID e o nome de linha, ID e o nome de linha, ID e nome, linha, ID e nome. Não sei se você vai precisar para isso, mas dificilmente, né? Acho que vai utilizar ID de outro site, acho que não vai ser não, só nome mesmo. Se você for salvar isso aqui no banco de dados, você não vai salvar o ID que está salvo em outro, não faz sentido, né? Tá bom, não sei, você utiliza aí como você achar melhor. Então, deixa eu atualizar aqui. Então, se eu selecionar Amazonas, ele traz aqui todos os estados do Amazonas, inclusive minha querida Fonte Boa. Se eu selecionar São Paulo, aí ele demora, dá um delayzinho, né? Opa, deu um delayzinho. E aí ele trouxe aqui todas as cidades de São Paulo. Percebe que quando eu mudei de Manaus para São Paulo, ele demorou um pouquinho para carregar, ele ficou aqui com as cidades de Manaus por um tempo, aí depois aí que ele trouxe as cidades de São Paulo, né? Ficou meio estranho. O que a gente pode fazer nesse caso para não ficar tão esquisitão assim? A gente pode, toda vez que eu chamar a função pegar, em vez de pegar essa sintaxe aqui de inserir em cidades, a gente coloca aqui dentro de pegar cidades, que é aqui onde está sendo a requisição, né? Então toda vez que eu chamar essa função, limpa as cidades, espera a requisição e renderiza depois. Deixa eu atualizar. Então se eu selecionar aqui de novo Amazonas, aí ele trouxe as cidades do Amazonas. Aí vou selecionar aqui Fonte Boa, que nem eu tinha feito, tem um exemplo
coloca aqui Manaus. Aí eu vou selecionar agora São Paulo, que tem mais cidades. Ó, instantaneamente ele já mudou para selecione, ó. E aí ele não ficou com aquela cidade lá de Manaus. Entendeu? Não sei se deu pra entender aí. Deixa eu mudar aqui para Paraná. Ó, ele ficou só com a opção selecione. Aí agora que ele renderizou as duas informações, ó, quando terminou. Ok? No mais é isso. Deixa eu ver. Muito longo esse vídeo, mas muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou, se você achou útil, compartilha, dá o like, faz tudo aí que é necessário aí que o YouTube pede. Então, muito obrigado, e se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários, e muito obrigado de novo, é a terceira vez que eu vou dizer muito obrigado. Tchau!